Bom dia. Eu já ia dar um bom dia. Bom dia, boa tarde, tanto faz. O importante é que a gente está por aqui. E hoje é dia de avaliação. Mas a gente nem gosta de dizer isso, né, professor Luiz? A gente diz teste de conhecimento. Estamos avaliando o que foi estudado. Né? E se vocês seguirem as orientações, fizeram os resumos, mapas mentais, hoje vai ser só alegria. É verdade. Só folia, só festa. A festa da matemática é comemorada em dia de avaliação. Olha aí que maravilha. A gente vai testar o que vocês aprenderam durante as aulas. Com certeza aprenderam. Então a gente está nesse propósito, né? Fiquem tranquilos porque a nossa avaliação é de acordo com as nossas aulas. Isso. Então não tem nada diferente. Ah, mas você ensinou com maçã e está cobrando com pera. Não, do jeitinho que a gente aprendeu nas aulas é como vem a primeira avaliação de vocês, né? Então vocês vão ter o primeiro contato com a avaliação de matemática, mas fiquem tranquilos que está na mesma sintonia, tá bom? Beleza. Outra coisa importante de falar é que a gente vai revisar só 6 aulas, por conta do nosso tempo hábil de 20 minutos. Mas são 30. É. São 30. Aí assim, nós havíamos conversado de tentar não colocar a parte da ideia de função. Só que depois, olhando direitinho lá, a ideia de função, naquela parte que nós trabalhamos, tem muita conexão com expressões algébricas. Então, pode ser que tenha lá uma questão assim, João gasta 5 litros para fazer 1 quilo de queijo. Quantos queijos consegue fazer? Então, coisa básica. Ou então, determine o valor numérico, coisa simples. Isso. Não precisa se preocupar, tá? Porque aqui não é nenhuma avaliação assim, não. Ainda não é o Enem, ainda não, mas vai chegar o dia. E hoje essa aulinha é uma aulinha de prestar atenção, é uma aulinha de ficar atento, não é mais aula de anotar nada, mas eu quero correr anotar, não, gente, é muito rápida, não dá tempo, o que tinha para anotar a gente ressaltou, falou novamente várias vezes, né, a gente repetiu para vocês anotarem durante as aulas, agora não é momento, então é só fique atento, né, aos detalhes, que aqui a gente dá aquele caminho, né, para poder desenrolar a avaliação de boa, e é isso, tá? Não vamos fazer exemplos, tá? Então é só conteúdo mesmo, uma revisãozinha rápida, tá certo? Então, vem com a gente, aula de revisão geral da unidade 1, aula 31. E aí a gente pegou 6 tópicos mais relevantes, que a gente decidiu aqui elencar como importantes. Quais são eles? Vamos lá. Diagrama de Venn, na sua segunda parte, que é quando nós começamos a fazer a resolução de alguns problemas. Conjuntos numéricos, a nossa aula 4 de conjuntos numéricos, os números irracionais e a junção de todos no conjunto dos números reais. E as operações na reta real, né? Lembra que a gente fez operações com intervalos? Depois que a gente aprendeu todos os conjuntos, chegou nos reais, aí a gente passou a conhecer uma reta chamada de reta real, reta numerada e tudo mais. Vamos falar também da potenciação na sua aula de número 2, quando nós trabalhamos as propriedades e as operações com potenciação. Vamos falar também das expressões algébricas. Aí vai ter uma conexão aqui legal, ó. A aula de expressão algébrica com a ideia de função na parte 2, quando nós definimos a função com uma equação, ou seja, nós pegamos um problema cotidiano, equacionamos de maneira algébrica e aí fazemos os cálculos devidos. Mesmo. E como falamos no início, a gente não estava com a intenção de contemplar a ideia de função, mas como é bem tranquilinha, né? Esse começo assim, que ela é de forma genérica, trabalhando domínio, contradomínio, imagem e algumas equações, também de maneira intuitiva, então a gente decidiu contemplar a ideia de função pelo fato da facilidade, porque está mais fresquinho na memória, né? O que vocês aprenderam por último aqui, tá bom? Perfeito. Vamos lá então, vamos começar assim, diagrama de Venn na sua parte 2, onde a gente parte para a resolução de problemas. Vamos dar o caminho aqui, né? Lembra que a gente resolvia o diagrama de Venn de que jeito? Né? Temos umas dicas aqui. Primeiro passo é resolver as interseções. É colocar aquele meiozinho lá que está igual dos dois lados. Ou seja, de dentro para fora, né? Isso. Se forem 2 conjuntos, né? Aqui. A gente coloca primeiro aqui. Se forem 3, aqui, ó, bem no meio. Por quê? Porque depois a gente vai fazer os devidos descontos, né? Ou seja, se a gente já tiver 10 aqui dentro e for 80, né, no total, a gente precisa colocar aqui 70, porque tudo tem que gerar 80. Da mesma forma, né, se aqui a gente tem um total de 50 e a gente já tem 10,
Então, aqui a gente vai colocar 40, porque tudo tem que dar 50, tá bom? Beleza. Da mesma forma, quando temos 3 conjuntos, né? Vai descontando aos poucos, ó. Depois disso, desconta 2 a 2. E, por último, faz aqueles que é somente nesse, somente nesse, somente nesse. Então, o detalhe dos diagramas de Venn é fazer de dentro para fora, tá? Fazendo primeiro as interseções e depois fazendo os descontos, tá bom? Beleza. Certinho? Certinho. Beleza. Esse é o primeiro conteúdo que a gente está revendo com vocês. Vamos para o segundo. Então, a gente vai trabalhar agora os conjuntos numéricos. Por que a gente decidiu na sua parte 4? Porque lá já estamos chegando nos números reais. Ou seja, a totalidade dos conjuntos, né? Isso. Olha lá, então, olha como que fica, né? A gente vai, né, trabalhando um pouquinho de pouquinho e chegamos nos reais. Então, na teoria dos conjuntos, a gente tem os naturais, que são aqueles que começam do zero e vão de maneira sucessiva, aumentando de 1 em 1 até o infinito. Os inteiros. Que é o complemento, aí eu tenho do zero para a direita, números positivos. Do zero para a esquerda, números negativos. Isso, e os racionais, que são os números. Todos esses já falados antes, né? E aí temos também os decimais, as dízimas periódicas, né? Aí tem também número com vírgula, os decimais exatos, né? As frações. Então, vai colocando cada coisa no seu lugar. E aí, como que a gente aprende melhor isso? Aqui temos os irracionais, ó, e os reais. Os irracionais, quem são mesmo? Representados pelo izinho, né? São aquelas que, as dízimas não periódicas. E aí nós temos alguns especiais, nós temos o π, por exemplo, nós temos as raízes não exatas, não é? Nós aqui basicamente falamos de raízes quadradas, mas qualquer raiz não exata é um número irracional. E aí chegamos à conclusão que tudo isso é real, né? Olha que legal, os reais vai ser a união dos racionais com os irracionais. E quando a gente entende tudo isso, fica bem mais fácil, né? E a melhor maneira de entender é nos conjuntos, né? Então, olha lá. Então, a gente vai lá. Naturais. O 0, 1, o 2, o 3, infinito. Aí, os inteiros. Complementa. Vai complementando com os negativos. Aí, vem os racionais, onde a gente vê os números decimais, números com vírgula, né? As frações, dízima, periódica e assim por diante. Depois disso, a gente une com os irracionais. Aqui vai estar o π e as raízes não exatas. Tudo isso é real. Então, os reais é a união de racionais com irracionais. Gente, isso aí tem que ficar bem claro na memória de vocês, para não confundir mais, porque podem ter perguntas que façam vocês caracterizar os conjuntos aí, ou né? marcar qual das narrativas tem o número real, tem o número irracional. Então, você precisa ter esse entendimento, além da compreensão de que em cada um desses conjuntos são realizadas 4 operações básicas e 2 adicionais, que é a potência e a radiciação. Vamos lá, então, terceira aula de revisão, operações na reta real. Então, quando a gente pega, né, e chega na propriedade dos reais, aí a gente consegue fazer operações com intervalos, né? Com intervalos, ou seja, agora nesse momento a gente já não fica só no diagrama de Venn, porque o diagrama de Venn, ele nos dá uma certa limitação, né? Então agora a gente consegue operar com intervalos, tá? Beleza? Vamos para frente então? Olha lá, quando a gente tem a representação de conjuntos, a gente pode ter isso de três maneiras, né? Ó, ou a gente representa os conjuntos em notação matemática, e na notação ele sempre vai destacar a que conjunto pertence o elemento. O elemento é natural, é inteiro, é racional. E geralmente na reta nós usamos os números reais. Por quê? Porque não dá para determinar todos. Isso. Então agora a gente também pode representar na reta real e em forma de colchetes. Aí é que a gente tem que ter o discernimento de ver se o intervalo é fechado ou o intervalo aberto. Na reta real é simples, né? Intervalo fechado, a bolinha pintadinha por dentro. Intervalo aberto, bolinha aberta. Já nos colchetes, intervalo fechado é quando o colchete é virado para dentro. Intervalo aberto, colchete virado para fora, tá? Então, esse aí que determina. Aí eles vão falar assim, professor, mas o colchete aqui está virado para o mesmo lado, mas olha os números. Quem determina que está dentro ou fora são os números. Isso. Percebe que depois do 5, o colchete está virado virou as costas para o 5. É verdade, virou as costas.
Aqui, já na notação de conjuntos, quem determina é o sinal de maior, menor igual, menor ou igual. Ou seja, se tem essa barrinha aqui, o número está incluso, por isso que é fechado. Se não tem a barrinha, é porque o número está excluso, o extremo está excluso, e ele não faz parte do intervalo, tá? Beleza. Então, essas coisas aí também precisam ficar bem claras para vocês. Vamos de potenciação? Vamos lá? Hoje a aula é rapidinha, a gente nem fica aparecendo muito, fica mais a tela mesmo, porque o importante é a gente fazer a revisão com vocês. Vamos de potenciação na sua parte 2, trabalhando o que mesmo? As propriedades da potência e algumas operações com potenciação. Na propriedade é muito bacana porque lembra da paródia? Lembra da paródia? Isso, lembra aí a paródia vai determinar muita coisa, né? Na potenciação é tudo diferente. E as propriedades diz assim, agora as propriedades eu vou decorar, se for multiplicar os expoentes eu vou somar, mas se for dividir, não vou me distrair, agora os expoentes eu vou subtrair. Aprendeu a musiquinha, aprendeu a propriedade, tá bom? Beleza. Então ficou muito fácil, porque é nessa pegada aí que a gente vem trabalhando a potenciação com vocês, tá? E claro, temos mais, né? Temos outras opções quando temos o mesmo expoente, né? Isso, lá a mesma base. Professor, mas na paródia fora do mesmo expoente? Não. Na verdade, é o inverso da outra, né? Porque aqui, se for multiplicação, a gente mantém o expoente e multiplica as bases. Mantém o expoente e divide as bases. E para terminar, preste muita atenção. Não, antes disso, outra propriedade, eu vou tomar ciência. Não posso esquecer a potência da potência. Olha só como é fácil. Veja como fica. A base permanece, o expoente multiplica. Então, temos aqui a nossa regrinha das propriedades da potência, facilitando bastante a compreensão e entendimento de vocês. E lembrando da potência, se a potência for inserida numa expressão numérica, ela tem prioridade sobre as outras operações. Verdade, tá? Verdade. Está resolvendo expressão numérica, tem potenciação, primeiro resolve a potência, a não ser que tenha multiplicação ou divisão dentro dos parênteses. Certo. Vamos em frente, então. Agora as expressões são algébricas, né? Ou seja, agora a gente tem letras na nossa matemática. Não, mas tá tranquilo. A mais B igual a X, não sei como. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Depois de... enquanto ela tem letras, ela é algébrica. Quando a gente dá um valor numérico, ela se torna uma expressão numérica. E aí a gente parte para a resolução. Certo? Certinho. Vamos lá, então. Aí é bom a gente entender a estrutura, né? Quem é parte literal, quem é coeficiente numérico, certo? Certinho. Então, agora, o nosso termo algébrico é formado por um número e uma letra. O número é chamado de coeficiente numérico. A letra é chamada de parte literal ou também de variável. Então, é isso que vai acontecer. Professor, mas e se a letra tiver com expoente? Lembra que o expoente da letra vai determinar a que grau ele pertence. Certo, né? E aí, quando a gente fala de expoente, ele vai junto com a nossa parte literal, tá? Ó, a parte literal, y ao cubo. O nosso coeficiente numérico é apenas o número grande aqui que acompanha a letra, tá certo? Beleza. Vamos lá, então. E aí, as expressões algébricas, elas são classificadas de acordo com a quantidade de termos, né? Pode ser monômio, pode ser binômio, eu acho que aqui era para ter 1, 2, 3, 4, né? Quatro tipos. Mas tá bom, tá tudo 1. Vai lá, o monômio, um único termo, Um único termo. E o binômio 2, trinômio 3 e polinômio de 4 para frente. O importante é a gente perceber que quem separa os termos são as operações de mais e menos. Então, se eu tenho 2x mais 5, eu tenho um binômio, ó. Tá? Se eu tenho 3x ao quadrado mais 2x menos 5, eu tenho um trinômio, ó. Então, quem separa? Quem separa os termos são as operações de adição e subtração, tá bom? Beleza. Vamos lá na função agora? A ideia de função. Então, para finalizar a nossa revisão, a gente decidiu contemplar um pouquinho da ideia de função, porque foi um assunto tá bem fresquinho na memória deles aí, né? Ou seja, domínio, contradomínio e imagem. E também definir por equações matemáticas, certo? Certinho. Em frente, então, vamos lá? Na ideia de função é o que mesmo? Bom, a função é uma relação entre duas grandezas. É uma relação entre dois
valores que se mantêm ali de acordo com uma aplicação. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa e recebo de acordo com o volume de vendas, se eu sou comissionado, quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Quanto menos eu vender, menos eu ganho. Sim. Se eu fabrico queijo, quanto mais leite eu conseguir produzir, mais queijo vai ser produzido. Então, assim vai funcionando essa ideia de duas grandezas se relacionando. Isso mesmo, né? Então, se eu tenho isso de forma intuitiva, eu tenho isso definido por conjuntos e eu tenho isso definido por equações, tá? De maneira intuitiva, aqui já tem um exemplo, né? A gente deu vários exemplos, né? A obra em função do metro quadrado, né? A produção do queijo em função da quantidade dos litros de leite, o trabalhador, né? Em função do seu honorário, da sua hora de trabalho, enfim, né? As equações, quando vem, já vem prontinha, assim, pra gente resolver, tá certo? E quando a gente fala um pouquinho mais da ideia de funções, a gente mostra para vocês o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem, né? Quem é domínio mesmo? O valor. Domínio é o valor que manda. Que manda, né? Ele domina, né? Ele domina. Ou seja, é quem entra na máquina de calcular, é o X, tá? Quem é o contradomínio? Quem está ali... É quem está recebendo, né? Esperando as flechadas. Beleza. Esperando as flechadas. Mas, de fato, quem leva as flechadas é a minha imagem. Esse f de x também pode ser chamado de y, tá? Beleza. Beleza, né? Legal. Voltando aqui um pouquinho, ó, só rapidinho aqui na equação, aí quando a gente fala de valor numérico, né? Ó, valor numérico, vamos dizer que peça lá na avaliação para vocês darem um valor numérico. O valor numérico é a gente pegar a nossa função aqui, ó, por exemplo, aí vai dizer se x for 2. Se x for 2, eu vou fazer então f de 2. Então se pedir f de 2 na prova, ele está pedindo x igual a 2. Isso, aí não está aqui 2 vezes x, então vai ser 2 vezes 2 mais 1. O restante continua de acordo com a função. E o valor que vai entrar na minha máquina de calcular, eu vou multiplicar por 2 e somar 1. Multiplicar por 2 e somar 1. Então, quando a gente fala de valor numérico, é isso mesmo. Ó, 2 vezes 2? 4. 4 mais 1, 5. Então, quando o 2 entrou na máquina de calcular, quem saiu foi o 5. E aqui é importante lembrar que esse número que entra na máquina de calcular é o nosso domínio. E o valor que sai é a nossa imagem. Você não pode esquecer disso. E aí, agora, na tranquilidade, sem desespero, sem muito assim. Por quê? Porque tudo já foi alinhado de maneira a ser resolvido. Porque vocês percebem que o assunto, ele vem com uma conexão, não é? Sim. Não é assuntos assim, soltos, não. Eles vêm amarrados, um amarra no outro. Então, é tudo tranquilo. Então agora é com vocês, né? Hora de... Não tem aquele... interpreta como se fosse uma atividade de sala. Isso. Todo dia a gente não fala, mão na massa, agora é com vocês, hora de praticar. É a mesma coisa. A única diferença é que hoje, preferencialmente cada hoje, um por si. É cada um no seu lugar, sem poder estar com um colega. Então, mas lá nas atividades todas eu fiz com um colega. Sim, nas atividades todas você tinha esse subterfúgio de estar com um colega para discutir, porque discutindo você conseguiria ampliar mais o seu conhecimento. Agora sim, se você ia na mesa do colega só para pegar a resposta, talvez hoje... aí já talvez dá ruim, né? Talvez dê ruim. Mas é assim... É a nossa primeira prova com eles, não é? Isso mesmo. Então, vocês fizeram provas de história já, mas de matemática é a primeira. Então, é o primeiro contato. Vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças. Vocês vão perceber que quando a gente fala assim, vai lá com um colega, discute, conversa, é porque esse discutir traz informações relevantes. E copiar a resposta não é muito legal. Isso mesmo. Mas, claro, né? Cada um fazendo a sua parte, bem tranquilo, leiam as questões, façam uma interpretação do que a gente está pedindo, vai estar na mesma pegada das aulas, tá? E daquele jeito, prestem atenção, tem tempo hábil para isso, né? Ninguém vai poder ir embora depois daqui. Daqui a pouco, acabou a prova, vai ter aula de novo. Ninguém vai embora, então não precisa ter pressa. Fica o tempo que for necessário.
fazer a prova. E fiquem atentos aos detalhes, tá? Porque errar, a gente até falou aqui, errar o que não sabe é até perdoável, né? Ah, essa aqui eu não sabia, a professora não sabia mesmo, por isso que eu errei. Agora, errar o que sabe, por falta de atenção, aí dói, aí é dolorido, né? Então, a gente deseja sucesso para vocês, felicidade, tá? Uma boa avaliação e sucesso de novo, sucesso. Beleza? Beijo no coração e boa avaliação. Tchau, tchau.